dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, ó, a leitura de leite que a gente vai fazer para começar a nossa aula, né? Ela tá aqui na revista Ciências hoje. E hoje eu vou fazer uma leitura compartilhada com vocês. Vocês vão ler junto comigo, tá? Essa edição aqui, ela traz na capa as exposições universais, feiras que tem de tudo, né? Então, a reportagem principal dela vai falar sobre feira de ciências, sobre exposições de museu, várias coisas, tá? A principal. Mas o que eu quero é outra coisa, tá? Então, olha lá, ó, ela vai trazer as exposições universais, vai falar sobre os monumentos, né, que fica lá sempre. Ninguém leva a Torre Eiffel para casa, guarda e depois no outro dia traz de volta, né? Ela fica lá, é uma exposição que não sai do lugar. Bem debaixo dos seus pés, olha lá, o que será que tem debaixo dos nossos pés? O solo, tá, gente? São as características, uma reportagem que fala sobre as características do solo. Tem um conto, uma história. Na página 12, tem por que ter cuidado em andar descalço na areia, né? A gente anda aí na areia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o bichinho geográfico, né? Na areia, mas não é só por isso, não. Tem mais coisas que pode entrar no nosso corpo pela areia. Na página 13 tem um experimento, que é a fórmula da invisibilidade. Na página 14, o aquecimento global e os lagartos, uma ameaça em extinção. Página 18 tem uma atividade para você fazer o seu autorretrato. Vem explicando como que a gente faz para desenhar o nosso rosto. Na página 19 vem o que eu quero. Olha lá, na página 19 é o texto que a gente vai ler. É a seção Você Sabia? Você sabia que as cobras sentem cheiros e ouvem? É essa aqui que a gente vai ler. Ainda tem também na CHC Online, tem quadrinhos, tem na página 22, quando eu crescer eu vou ser patologista, e tem aqui a sessão de bate-papo, a sessão de jogos, tem cobra no caminho, é um jogo, uma brincadeira, que tem lá um jogo de trilha. E na página 28, como funciona o metrô, mais a sessão de cartas, né? Vamos lá, bora para a leitura. Página 19, olha lá, ó, página 19, tá? É onde a gente vai ler. Então, aqui na página 19, você sabia que as cobras sentem cheiros e ouvem? Vamos lá, vou aumentar, porque todo mundo vai ler comigo. É uma leitura colaborativa. Aliás, desculpa, compartilhada. Cobras são animais que despertam muita curiosidade. E não é para menos. Consegue imaginar um bicho que sente cheiro sem fazer uso do nariz e ouve sem ter orelhas? Pois elas, as cobras, conseguem. Embora sem orelhas, sabe-se com base no estudo de poucas espécies que algumas cobras ouvem sons 10.000 vezes mais fortes do que os sons mais fracos que nós, humanos, conseguimos captar. É o crânio que percebe o som nesses animais. Elas também podem sentir a vibração do chão, perceber quando uma presa está por perto e zapt, capturá-la. O modo pelo qual as cobras sentem cheiros é também esquisito para nós. O que seria o equivalente ao nariz delas está dentro do céu da boca. É sério. Você já viu uma cobra? Os lagartos também fazem isso, colocando a língua para fora e para dentro da boca repetidamente.
Com esse gesto, ela está captando moléculas odoríferas e levando essas moléculas para dentro de um órgão no céu da boca, chamado órgão de Jacobson. É ele que detecta os odores como se fosse um nariz. Esse órgão é tão sensível que as cobras conseguem perseguir presas e encontrar parceiros para namorar pela mistura de cheiro e gosto que estes deixam no chão. Por isso, é comum vermos as cobras encostando a língua no solo. A visão das cobras também merece destaque. Elas têm um par de olhos que podem auxiliar na captura da presa. Algumas espécies que cospem veneno, como algumas najas, essas não ocorrem no Brasil. Tem excelente mira. Gente, ó, não sei se vocês vão lembrar. A naja é aquela cobra que a gente vê em desenho, filme, saindo da cesta com o rapaz tocando flauta. Elas não são nativas, elas não são naturais do Brasil. Mas esses tempos atrás aí saiu uma reportagem falando que um rapaz tinha sido picado por uma naja. Ele importou a naja, trouxe de outro lugar, né? Não é legal, é fora da lei, tá? Ter uma naja, e ele foi picado por ela. Ele trouxe para ter uma cobra de estimação, como ele estava estudando para ser veterinário, gostava de cobra, importou uma naja, contrabandeou uma naja, né? E ela picou ele. Que eu acho que vocês vão lembrar. E aí acabou que, graças a Deus, ele sobreviveu, né? Porque ela cospe o veneno primeiro e depois ela pica, né? Graças a Deus ele sobreviveu e a cobra foi levada para o Instituto Butantan. Vocês lembram do Instituto Butantan? Pois é. Então, ó, elas têm uma excelente mira, elas não precisam estar tão pertinho assim, tá? O mais incrível mesmo é que as cobras pertencentes ao grupo das jararacas e das cascavéis conseguem detectar na escuridão total um predador, como uma coruja ou uma pequena presa, como um pequeno rato, mesmo que o animal não se mexa e não faça qualquer barulho. Como? Pela temperatura corporal. Elas têm essa percepção pela fosseta loreal, um orifício ou um buraco, né, bem visível entre os olhos e as narinas. Estas que servem apenas para respirar. Quem que serve para apenas respirar? As narinas, aqueles buraquinhos que a gente vê. Ela não sente cheiro por lá, né? Já explicou lá por onde ela sente cheiro. Servem apenas para respirar. Os cheiros, você já sabe como são percebidos, certo? Então, quem escreveu essa matéria, olha lá, ó, foi a Renata de Paula Orofino e Rodrigo Irata Wilmart, do Instituto de Biociências e Escolas de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Então, ó, tá vendo? Um texto científico, ó, do Instituto, são pessoas que estudam lá, que fazem experimentos, ok? Bora para a atividade! Bom, pessoal, nossa atividade de hoje tá lá no Ler, tá? Página 199. Na sequência didática, produção e destino do lixo. O que a gente vai fazer hoje, gente? Ah, ó, não esquece, hein? Nome de vocês e a data, dia 16/9, não esquece. O que a gente vai fazer hoje? Depois de colocar o nome e a data, tá aqui, ó, nós vamos ler um texto.
E depois de ler o texto, o que a gente vai fazer? Elaborar um resumo. O que é isso, professora? Resumo é quando eu pego um texto grande, pego só as informações mais importantes dele e escrevo um texto novo, só que agora menor. Um resumo é um texto menor do que o original. Não é reescrita, tá? Porque às vezes no resumo eu preciso trocar algumas palavras, colocar outra, né? Para poder dar sentido no texto. Então não é uma reescrita, é a escrita de um novo texto, só que agora menor, com menos informações. Só que as informações que vão ter nesse texto são informações importantes, as mais importantes. Que texto que a gente vai trabalhar hoje? O problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Muito bem, vamos fazer a leitura do texto, então? Como podemos definir o que é lixo? O lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado, aquilo que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. As embalagens, objetos e brinquedos quebrados, resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser aproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. Muito bem, então a gente já percebeu, né, que a gente está falando de lixo, o que é o lixo e o que a gente vai fazer com esse lixo, certo? Segundo parágrafo. Mas de onde vem o lixo? Ó, eu estou falando de um lixo urbano. Da onde vem o lixo urbano? Da onde que vem? O lixo vem de diversos lugares, né? Das nossas casas, escolas, restaurantes, supermercado, loja, feira, rua, hospitais, indústria, vias públicas, empresas, entre outros. Quer dizer, ele vem de um monte de lugar dentro da cidade, né? Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Já parou para pensar? Na sua casa, quanto lixo que você coloca lá para o lixeiro levar? Um saco grande, um saco médio, um saco pequeno? Aqui na minha casa eu coloco um saco médio, aquele de 50 litros. Aí vamos imaginar que todos os meus vizinhos também coloquem um saco de 50 litros lá fora para o caminhão levar. O quarteirão inteiro, bom, só o meu quarteirão já quase encheu um caminhão, né? Agora imagina, né? Quanto que é a cidade, ó. Observe o lixo que se acumula na sua casa em 1 ou 2 dias. Pode não parecer muito. Ah, mas é só um saco na minha casa. Na minha, né? Mas eu não moro sozinha na cidade. Mas imagine se você juntá-lo por 1 mês. Imagine agora todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas. Ai, o que será que é tonelada, gente? Lembra lá quanto que é uma tonelada? De lixo são produzidos todos os dias em cada cidade? Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Bom, feita a leitura, nós vamos grifar as partes mais importantes agora. Então, aqui no primeiro parágrafo, o que é importante grifar? Como podemos definir o lixo? É uma pergunta importante porque é baseada nessa pergunta que a gente vai fazer o texto, né? Então, olha lá, ó, o lixo é o que sobra. A gente já viu que o lixo é o que sobra, só que sem condições de uso, né? Mas tem algumas coisas que a gente
pode usar. E aí? Então, olha lá, ó. Resíduos que ainda podem ser aproveitados devem ser reciclados. Pronto. Isso é o que tinha de importante no primeiro parágrafo, tá? Olha lá, olha como diminuiu bem as palavras, ó. Né? Vamos para o segundo? Mas de onde vem o lixo? Se eu tô falando de um lixo que vem da cidade, que a gente quer da cidade, ele vem de diversos lugares. Preciso, no resumo, escrever tudo de cada um dos lugares? Não, porque eu só tô fazendo um resumo, tá? Então, no texto base, eu sei que ele vem, tá escrito lá, bar, restaurante, casa, hospital, rua, mas no meu resumo, eu já sei, quando eu leio aqui, vem de diversos lugares, eu já sei de quais são os lugares, porque eu já li o texto. Terceiro, ó, terceiro parágrafo. O que será que é importante aqui, ó? Observe o lixo que se acumula na sua casa. Olha lá, ó, só pra gente ter ideia. Observe o lixo que se acumula na sua casa. Pode não parecer muito, só na minha casa, né? Mas, olha lá, ó. Você já parou para pensar quanto lixo uma cidade produz? Né? Aquilo que a gente estava falando enquanto estava lendo. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Olha lá, ó. Pronto. Grifei tudo que era importante no texto. E agora, professora? Agora eu vou copiar. Vamos lá? Bom, agora para copiar, para a gente fazer o nosso resumo, vai aí, ó, a comanda. Você tem que copiar isso na folha de fichário. Nome, data, quarto ano, atividade do ler e escrever, sequência didática, produção e destino do lixo, atividade 2A, página 199. O que é a atividade? É uma leitura e elaboração de resumo. Muito bem. E então, como é que eu vou fazer essa atividade? Agora eu vou pegar, né, e vou copiar o que eu grifei lá no texto. Então, vamos lá, ó. Eu vou começar com o título. Aqui, ó. Grifei o título. O problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Então, agora, o problema do lixo produzido em ambientes urbanos. O que eu grifei no primeiro parágrafo? Vamos lá, ó. Podemos definir o lixo. O lixo é a sobra sem condição de uso, resíduo, mas que podem ser aproveitados, devem ser reciclados. Ó, tá meio sem sentido. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai escrever o texto, a gente vai construindo ele, ó. Então, vou começar copiando. Como podemos definir o que é lixo? Copiei, né? Aí, lembra que eu falei que a resposta não precisava ser completa, né? Aqui nesse caso, ó. É o que sobra sem condições de uso e podemos descartar. Os resíduos, tem um acento aqui, os resíduos que ainda podem ser aproveitados devem ser reciclados. Foi o primeiro parágrafo, foi o que a gente grifou do primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Mas de onde vem o lixo? Foi o que a gente grifou, né? E eu nem vou responder ela completa. Vou começar lá no meio, ó. Vem de diversos lugares. Eu já sei que é uma cidade. Não preciso colocar mais nada. Vamos para o terceiro parágrafo. Observe o lixo que se acumula na sua casa. Pode não parecer muito. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Essa quantidade tão grande de lixo é um
problemão, ó, ponto de exclamação, porque é uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu construí um texto só com as palavras que eu grifei, com os trechinhos que eu grifei. Onde eu tive mais problema para fazer o texto dar sentido? Aqui no primeiro parágrafo, né? Porque lembra lá, ó, como podemos definir o lixo? O lixo é o que sobra, sem condição de uso. Resíduos que ainda podem ser aproveitados devem ser reciclados. Então, eu tinha que construir colocar aqui algumas coisas para poder dar sentido. Isso a gente chama de coesão, tá? Como podemos definir o que é lixo? É o que sobra sem condição de uso e podemos descartar. Aí lembra que a gente tinha grifado só resíduos? Ó, eu coloquei o os aqui, ó. Os resíduos que ainda podem ser aproveitados devem ser reciclados. Ok? Pessoal, vou deixar uma foto, tá? Do texto grifado, que vocês vão grifar no livro, e uma foto do resumo que vocês vão copiar, tá? Não se esqueçam de copiar também a comanda. Daqui a pouco a gente volta. Então, voltamos. Pessoal, ó, lá no montinho da AP, das atividades de AP, tem essa página aqui, ó, que é a questão 7, 8, 9 e 10, né, ó. Leia o texto e responda questão 7, 8, 9 e 10. Pegou a folha? Nome, data, hoje é dia 16/9, quarto ano e a sua letra, ok? Bom, essa é a AP de língua portuguesa. Então, tá escrito lá, ó, leia o texto e responda as questões 7, 8, 9 e 10. Que texto? Esse daqui, ó. Vamos ler? Prática e versátil, a mochila já faz parte do nosso dia a dia. Muito mais espaçosa que as bolsas comuns, elas são úteis para levar o material da escola, os equipamentos de alpinismo ou notebook ao trabalho, por exemplo. Por essa e outras quem teve a ideia brilhante de criar a mochila merecia um prêmio. Uma das principais teorias é a de que, na época em que os homens ainda caçavam, usavam mochilas feitas de couro de animais capturados, para carregar a caça e os equipamentos. Com o tempo, as mochilas passaram a ser utilizadas para outros objetivos, como carregar estoques militares dos exércitos nos Estados Unidos e na Alemanha. Também se tornaram mais leves, compactas e fabricadas com materiais que atendessem a esses requisitos, como o nylon. Dizem que antes disso, elas já foram feitas com estruturas de madeira ou alumínio. O inventor responsável por dar origem à mochila como conhecemos hoje era um apaixonado alpinista chamado Dick Kelch. Em 1952, com a ajuda de sua esposa, Kelch tornou a fabricação de mochilas um negócio e adicionou a este acessório alças almofadadas e bolsos com zíper. Muito bem. Lido o texto, vamos passar para a pergunta. 7. Qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto e não o título, tá? Sobre o que ele está falando. Será que é a origem? Será que é a utilidade? Será que é a atividade? Será que é a experiência? Né? Sobre qual é o assunto do texto. Questão 8.
De acordo com este texto, os Estados Unidos e na Alemanha, as mochilas passaram a ser usadas para... Tá explícita no texto, só que é o seguinte, tem justamente isso aqui, ó, isso aqui tá lá no texto. Se você procurar, você vai achar exatamente escrito isso aqui, ó, nos Estados Unidos e na Alemanha. Só que o ponto final fica na Alemanha. Quer ver? Aqui, ó. Olha lá no texto, ó. A frase termina na Alemanha. Para eu entender essa pergunta, eu preciso ler o que vem antes. Aí você vai achar a resposta. Nem vou ler, porque senão você vai tá lá explícita. Essa é uma resposta explícita, só que vem antes da pergunta. Questão 9. Esse texto foi escrito qual foi a finalidade? Para que foi que escreveram esse texto? Né? Qual é a função desse texto? Eu vou ler este texto para quê? Para ensinar uma tarefa, para dar uma informação, anunciar um produto, descrever uma atividade? Por que será que foi escrito esse texto? Questão 10. A palavra elas, em destaque no texto, se refere a... Onde é que tá em destaque aqui no texto? Aqui, ó, na segunda linha, ó. Elas. Tá aqui. Tá? Às vezes o xerox ficou um pouquinho escuro, não deu para perceber que estava em destaque, por isso que eu tô destacando. Então, aqui, ó, tá se referindo, elas tá se referindo à caça, à bolsa, à teoria ou às mochilas? Né? Fácil, gente. Assinala aí, tira foto e manda pra gente. Continuando nossa AP, gente. Agora você vai pegar a folhinha que vem, né? Olha lá, ó, leia o texto e responda as questões 11 e 12. Mas a gente também vai responder a questão 13 nessa página, tá? Então, só para falar qual que é a folha. A folha, tá? Que tem o texto, a incapacidade de ser verdadeiro. Procura aí, ó, qual a folhinha que tá escrito isso. Enquanto você acha aí, eu vou lembrando você. Nome. Mas eu já coloquei nome na outra folha. Folha avulsa, folha solta. Se perder, depois a gente não sabe de quem que é. Nome, dia 16/9, quarto ano, ABCD. E aí, foi? Vamos começar a atividade? Já acharam a folha? A gente já pode começar? Então, vamos lá. Fazendo a leitura. A incapacidade de ser verdadeiro. Então, para esse texto, a gente tem duas perguntas, tá? 11 a 12. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo. Mas, na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito um queijo. Ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara da cia Elípia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame,
o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Colô. Este menino é mesmo um caso de poesia. Carlos Drummond de Andrade, né? Contos plausíveis. Então, a incapacidade de ser verdadeiro. Que imaginação esse menino, né? Então, vamos lá. Questão 11. Quem colocou Paulo de castigo? Não vou nem falar, né, gente? Tá explícito. Tá explícito. Questão 12. As personagens dessa história são... Então, eu quero saber quem são as personagens dessa história. Quem é que aparece? Tá? Vê lá direitinho, hein? Vai confundir. Questão 13. Leia o texto e responda a questão. Gruta da comadre onça. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma, e como não podia caçar, padecia de fome. Em tais apuros, imaginou um plano. Comadre Irará, corra ao mundo e diga à bicharada que estou à morte e que venham me visitar. A Irará partiu. Deu o recado aos animais, um a um, começaram a visitar a onça. Vem o veado, vem a capivara, vem a cotia, vem o porco do mato, veio também o jabuti. Mas o jabuti, antes de entrar na toca, teve a lembrança de olhar para o chão. Viu só rastros entrantes, não viu nenhum rastro sainte e desconfiou. Nesta casa quem entra não sai. Em vez de visitar a onça doente, eu vou rezar por ela. E foi o único que se salvou. Questão 13. O jabuti não entrou na toca da onça, pois... Qual é a resposta? Por que eu quero saber por que o jabuti não entrou na toca da onça? Será que ele ficou com medo? Será que ele precisava ir para a igreja? Será que ele ficou com dó, compaixão da onça? Ou será que ele percebeu a real intenção da onça? Difícil, hein? Essa é uma informação implícita, você tem que entender o texto para poder responder, ok? Beijos e queijos. Responde, tira foto e manda pra gente. Vamos para a correção, então, gente? É o seguinte, ó. A gente lê o texto, que texto? Né? Esse daqui que fala da mochila, né? Leia o texto e responda a questão 7, 8, 9 e 10. Então, vamos lá. A primeira questão é: qual é o assunto desse texto? Então, olha só, aí a pergunta vem: é a origem da mochila? Tá falando sobre como foi criada a mochila? Tá falando sobre a utilidade das bolsas? A atividade de caça do homem? A experiência do alpinista? Não, ele tá falando sobre a origem. Como é que eu sei, professora? Porque quando eu venho aqui, ó, olha lá, ó. Prática e versátil, a mochila já faz parte do nosso dia a dia, mais espaçosa. Com o tempo, as mochilas passaram a ser utilizadas, né? O inventor responsável por dar origem à mochila. Então, tá falando o quê? Tá falando sobre a origem, como foi que surgiu, tá? A mochila. Na questão 8,
De acordo com esse texto, nos Estados Unidos e na Alemanha, as mochilas passaram a ser usadas para... Lembra que eu falei, ó? Eu peguei o final da frase e fiz uma pergunta. A resposta estava onde? No começo. Então, vamos ler aqui, ó. Com o tempo, as mochilas passaram a ser utilizadas para outros objetivos, como carregar estoque militares dos exércitos. Olha lá, ó. O que está escrito aqui? A. Transportar notebook. B. Levar material de alpinismo. C. Guardar animais capturados. D. Carregar estoques militares. Olha lá, ó. Na Alemanha e nos Estados Unidos, durante a guerra, as mochilas serviam para carregar estoques militares. 9. Este texto foi escrito para quê? Qual a intenção? Foi para me ensinar uma tarefa? Para me instruir? Para me mostrar como é que faz uma mochila? Foi para me dar uma informação? Ou foi para anunciar um produto? Ele está querendo me vender uma mochila? Ou foi para descrever uma atividade? De como que deve ser carregada uma mochila, por exemplo? Não, esse texto é a B, ó. O motivo, né, desse texto ter sido escrito foi para me dar uma informação. Qual? A origem da mochila. Questão 10. A palavra elas, em destaque no texto, se refere a caça, bolsa, teorias ou mochilas. Então, vamos lá ver onde é que tá? Muito mais espaçosas que as bolsas comuns, elas são úteis para levar material da escola, os equipamentos de alpinismo, o notebook, o trabalho, por exemplo. Então, elas quem, gente, são mais espaçosas? Elas, as mochilas. Então, esse elas está se referindo aqui na letra D, as mochilas. Ok? Vamos passar para a próxima? Então, a próxima era a incapacidade de ser verdadeiro, né? Paulo tinha um problema, contar a verdade, né? Pergunta 11. Quem colocou Paulo de castigo? Vamos ver se a gente acha. Falei que estava implícita, que eu nem ia ler as opções. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo. Tá escrito. Quem foi? Foi a mãe. Muito bem, letra B. Foi a mãe do Paulo. As personagens dessa história são Paulo, Cia Eupídia e o doutor Epaminondas. Paulo, a mãe de Paulo e o doutor Epaminondas. Cia Eupídia, Dona Colô e o doutor Epaminondas. Paulo, Dona Colô e os 2 dragões da independência. Então, olha lá, ó. Paulo é o menino. A mãe do menino tá aqui toda hora. Quando ele fala aqui, ó, da Cia Eupídia, a Cia Eupídia era a dona do sítio, mas conta alguma coisa dela? Não, nós temos 3 personagens. Paulo, a mãe e quem mais? Quem é que fala aqui no final? O doutor, né? Então, é a letra B. Paulo, a mãe de Paulo, que botou ele de castigo, e o doutor Epaminondas. Ok? Se tiver dúvida, depois vocês falam aí com a gente pra gente tirar a dúvida de vocês, tá? A gruta da comadre onça. Ai, por que foi que o jabuti não entrou na toca, gente? Olha lá. Nesta casa quem entra não sai. Por que nesta casa quem entra não sai? Ele só viu rastros entrantes. E aí, então, ele precisava ir... Aí ele ficou com medo? Aí ele precisou ir na igreja para rezar pela onça, para orar? Ou ele teve dó da onça? Ou ele percebeu que por que quem entrava não saía?
Muito bem. Então, ó, nesta casa quem entra não sai. Se a toca é da onça, o que acontece com quem entra? Logo ela desconfiou. Em vez de visitar a onça, eu vou fazer uma oração para ela. Eu vou rezar. Quer dizer, ele percebeu a real intenção da onça. Já que ninguém saía, se não saía, só podia ter acontecido o quê? Ser comido pela onça. Espero que vocês tenham acertado. Beijos e queijos e até a próxima.